Todos os players são favoráveis, eles não são contrários a esse modelo de gestão landlord. O que eles solicitam? Que seja diminuído o custo e seja dado 100% da atividade operacional para o privado, trazendo celeridade. Bom dia, Fábio. Obrigada pela entrevista. O município de Itajaí lançou a campanha Juntos pelo Porto de Itajaí, que defende a continuidade do modelo Landport, adotado pelo complexo portuário local desde 1997. Por que esse modelo de gestão é o mais indicado no entendimento de Itajaí? Primeiro porque é um modelo predominante no mundo, né? 80% dos grandes portos mundiais têm essa modelagem. Segundo, Fran, porque esse modelo ele traz a verificação dos problemas que tem de forma já pontual, localmente aqui, né, na cidade, e rapidamente a própria sociedade encontra as soluções. Isso foi muito forte aqui em Itajaí, no período aí do início da municipalização até praticamente 2008, quando o CAP, que é presidido pelo governo federal, era extremamente atuante e rapidamente se então verificava o problema e achava a solução. Vou dar um exemplo. Tinha que fazer um investimento para melhoria, um equipamento para a área ou para uma dragagem de aprofundamento, né? Tem que lembrar que quando o porto foi municipalizado, a profundidade do rio era 9 metros, hoje está em 14,5. Então, precisa receber um navio com maior calado. O que precisa? Preciso dragar mais. Qual é a solução? Aumentar o valor a contratação da draga, obviamente o valor. E para isso como é que faz? Se reunia o CAP, todos os interessados estavam ali no recebimento daquela carga. Vamos aprovar um aumento de tarifa? Se fazia. Hoje em dia, para identificar esse problema, achar a solução, que nesse caso estou citando, seria a melhor alternativa, mas da tarifa portuária, se demora no mínimo 1 ano a 1 ano e meio para o governo federal voltar a autorizar um aumento, um desconto de tarifa, porque o contrário também é verdadeiro. Eu tenho uma tarifa por carro, por dia, para receber carro de R$ 18,40. Mas nós poderíamos estar com parte do porto ocioso, não ocorre hoje, mas poderíamos estar com parte do porto ocioso, e vem várias empresas e diz o seguinte: se fosse a R$10 eu colocaria 30 mil carros por mês no porto. A gente tem que fazer todo o processo. E aqui não, se encontrava, porque o mundo dos negócios hoje ele exige uma resposta muito rápida. Muitas vezes a melhor resposta fora do time não vale nada. Então, assim, é um modelo de regionalização, de identificação dos problemas e celeridade na resolução desse problema. Isso vai muito no lema do próprio governo federal, né, do atual governo federal, na sua campanha, que dizia mais Brasil e menos Brasília. A gente está descentralizando, dando celeridade na resolução dos seus problemas. Num porto como o de Itajaí, que está cravado no coração da cidade, manter essa autoridade portuária local também ajuda na infraestrutura, nos problemas que o porto acaba trazendo para os moradores? Com absoluta certeza. Teve uma época que o porto de Itajaí era administrado diretamente pelo governo federal, através da Portobras. Um determinado prefeito foi conversar com o diretor da Portobras, à época responsável aqui, e não chegaram num acordo, que era um benefício que tinha que fazer no sistema viário da cidade e tal, para atender o porto.
simplesmente porque o diretor disse, não, eu só tenho a jurisdição do muro para dentro. Eu não posso fazer nada do muro para fora. Ah, tu não pode? Então eu também só posso fazer do muro para fora. Simplesmente o prefeito à época foi lá e mandou fazer um buraco na frente do porto. E o porto ficou paralisado, obrigando as partes a sentarem e conversarem. Quando então foi fechado o buraco, porque o prefeito também, se tu só tem do muro para dentro e eu do muro para fora, eu vou cuidar do muro para fora, independente se vai te atrapalhar a operação. Obviamente uma posição dessa é impensável nos dias atuais. Mas eu dou essa pequena passagem histórica para ilustrar o quanto é importante essa junção do porto para com a cidade, né? O porto de Itajaí, como outras cidades, mas Itajaí é mais latente ainda, o porto fica no centro da cidade. Todo o processo de expansão portuária prevista, que tinha sido idealizado pelo porto de Itajaí e depois foi o governo federal tem analisado e vai executar, né, tem pensado em executar essa ideia, é tirar o porto hoje, que tem 180 mil metros quadrados, para 308 mil metros quadrados. Isso importa em fechar diversas ruas, avenidas principais. Cito como exemplo a Coronel Eugênio Miller. Obviamente isso precisa de abrir novas avenidas, alterar todo o sistema viário. Então, vê como é interligado o tempo todo, a toda hora. Se a operação portuária estiver naquele dia com uma dificuldade operacional que possa vir a causar filas, nós já tivemos, inclusive esse ano, tem diminuído o número, mas já tivemos diversos períodos, dezembro, vocês fizeram matérias aqui, né, que estava a fila o tempo todo. O município de Itajaí, o prefeito municipal poderia muito bem determinar a coordenadoria de trânsito que tirasse os caminhões na fila. E o porto que tivesse que encontrar uma outra solução. Tirar da fila, não, tirar a fila das ruas da cidade. Obviamente, essa interligação faz com que o tempo todo, não só o privado que explora o porto, mas o público que está andando lado a lado, fica encontrando soluções o tempo todo, e esse é o motivo que o porto de Itajaí, com uma dimensão muito pequena, foi esse caso de sucesso nas 2 últimas décadas, possibilitando um crescimento de quase 600% na movimentação de contêineres, possibilitando a atração de tanta carga que surgiram outros 6 terminais de uso privado. Foi esse o motivo da atividade portuária em Itajaí tomar o tamanho e a importância que tomou. Todos os players da cadeia portuária de Itajaí e navegantes concordam com a manutenção desse modelo de gestão? Todos os players são favoráveis, eles não são contrários a esse modelo de gestão landlord. O que eles solicitam? Que seja diminuído o custo e seja dado 100% da atividade operacional para o privado, trazendo celeridade, né? O modelo de gestão, o que eles querem? Queremos celeridade e baixo custo. Então não tem se mostrado contrários. Até porque vários desses players, ou vários dos terminais hoje explorados, são empresas transnacionais, que, como eu falei, 80% do mundo tem esse modelo. Então, assim, já é um modelo que não é um modelo aqui brasileiro, não é uma jabuticaba, né? É um modelo que tem vários portos do mundo. Poderia citar portos chineses, poderia citar Rotterdam, que é um porto exemplo na Holanda, poderia citar diversos outros portos assim.
O governo Bolsonaro anunciou a intenção de privatizar o complexo portuário de Itajaí até o ano de 2022. Como a autoridade portuária municipal enxerga essa possibilidade real de privatização? Com preocupação, né? Apesar que as operações portuárias já são 100% realizadas pelo privado. Porém, a extinção da autoridade portuária pública e municipal é que nos causa preocupação. Porém, que o repasse da exploração para o privado, mantendo a autoridade portuária, é vista com bons olhos, e o prazo também. E por que eu digo o prazo também, até o final de 22? Porque encerra em 22 o atual convênio de delegação, firmado em 1997, mas, sobretudo, encerra em 22 o contrato de arrendamento com o privado que hoje explora as instalações do Porto de Itajaí, que é a EPM Terminals. O governo federal alega que é preciso mais eficiência e investimentos e que isso só se alcançaria com a privatização total do complexo portuário de Itajaí. O que o senhor acha dessa afirmação? Discordo. Acho que tem sim muita margem para discussão com a sociedade itajaiense e encontrar as soluções. Em momento algum, o poder público municipal, seja através do prefeito, ou seja através da minha pessoa enquanto administrador do porto, nós somos contrários à redução da superintendência do Porto de Itajaí, seja ela na redução das suas funções, por exemplo, para passar mais funções para o privado, mas, sobretudo, de redução de despesa e redução de pessoal. Há também uma predisposição para dar celeridade e segurança jurídica que esses players necessitam para uma nova concorrência. Então, a Superintendência do Porto de Itajaí, juntamente com o município de Itajaí, apresentarão uma contraproposta do governo, aonde entendemos que essa contraproposta ela une tanto o desejo da iniciativa privada, que é com maior agilidade e menor custo, como atende o desejo do município de Itajaí de permanecer com a autoridade portuária pública municipal, regulando a existência de todos esses terminais de uso privado, muitos deles próximos já à BR-101, trazendo uma melhoria significativa no canal de acesso aquaviário, potencializando esses outros terminais já existentes e tantos outros que poderão vir a ser instalados, que estão em fase de projetos no rio Itajaí-Açu, na margem de Itajaí, juntamente com essa relação tão importante porto-cidade que a Superintendência do Porto de Itajaí já vem realizando há tantos anos, buscando sempre um equilíbrio entre a exploração portuária e o bom convívio com a sociedade itajaiense. Por que, na teoria, esse modelo de mais eficiência com menor custo só aconteceria na iniciativa privada e como ele afeta os trabalhadores portuários? O governo federal tem pontuado que não irá alterar a poligonal do porto organizado. Que essa poligonal é esse destaque do seu território que o governo federal faz, que garante o trabalho dos trabalhadores portuários avulsos, em decorrência dessa lei que diz, da lei 12.815, que diz que dentro da área do porto organizado, obrigatoriamente tem que ser trabalhadores portuários avulsos através do órgão gestor de mão de obra. Ele tem dito que isso não vai afetar. Isso tem causado uma preocupação nossa e também dos trabalhadores, porque não tem ficado claro como é que será essa relação com o privado. Nós estamos em conversas permanentes com a mão de obra, tem acompanhado diversas nossas agências e nós, nessa proposta que
a gente está em vias de apresentar também, a partir da hora que a gente recebe a proposta deles, nós vamos analisar e vamos fazer a nossa contraproposta. Ela abarca sim a garantia de emprego desses trabalhadores que já de forma centenária, né, desenvolvem aqui no Porto de Itajaí, atualmente até com uma boa remuneração, mas nós não podemos esquecer que essa remuneração atual só foi conseguida através de muito suor, de décadas e décadas de trabalho penosos, com dificuldade, e esse público não pode ficar à margem atualmente. O município sempre defendeu a renovação da concessão com a IPM Terminals. Com o processo de privatização pretendido pelo governo federal, outros players do mercado podem ser atraídos para Itajaí. Isso não poderia ser benéfico para o complexo portuário? Essa questão da prorrogação do contrato da IPM, obviamente, naquele momento, se iniciou em 2013, então já são 9 anos atrás, naquele momento se entendia que era o melhor caminho. Até porque a IPM Terminals faz parte do maior conglomerado privado do mundo em relação ao transporte marítimo. Então, certamente é um grande portfólio estar com eles como parceiros. Porém, o Tribunal de Contas, após um longo processo, pontuou que não permitiria uma prorrogação por mais que 3 anos. E 3 anos é muito pouco frente a um investimento bilionário, podemos dizer assim, só em equipamentos para essa nova fase que o Porto vá passar, seja através do modelo do governo federal, seja através do modelo que nós estamos propondo. Então, isso já é carta superada, né? Já a própria empresa já informou que ela deseja permanecer na cidade, só que num processo que permita, de longo prazo, que permita esses investimentos vultuosos, amortização do investimento. Então vai ser um processo licitatório, né? Serão nível de exigência, vão ser grandes empresas, né? Em virtude de todo o vulto financeiro que envolve, e pode ser a IPM, pode ser qualquer um processo licitatório. Ele parte do princípio da impessoalidade, da isonomia entre os participantes, e que provavelmente será uma grande empresa transnacional. Mas esse curto modelo de concessão proposto, como tu falou, pelo governo, ele vai atrair outra empresa, se não atrai uma grande do mercado como a IPM? Não, vai ser condições iguais para qualquer uma. Então pode ser a IPM, que é do grupo Maersk, pode ser alguma de um grupo da MSC, que é a segunda maior do mundo. A terceira é a COSC, que é uma chinesa que tem feito sempre investimentos em infraestrutura, né? As empresas chinesas têm sempre feito investimentos na infraestrutura de logística brasileira. Tem a francesa, que é CMA-CGM, tem a Deep World, que é uma grande empresa americana de terminais portuários, e possam vir tantas outras empresas. Quanto mais empresas vir, o processo vai ser mais exitoso. Por quê? Porque são maiores investimentos e de forma mais rápida. Então, está muito aberto esse cenário, não há como dizer, isso é importante que se frise, Fran, não há nenhuma predisposição, e não poderia ter pela empresa A, B ou C, porque estaríamos infringindo um processo licitatório. Qual a finalidade do Fórum Permanente da Defesa da Autoridade Portuária Municipal? Dialogar, discutir, dividir, compartilhar informações para que a sociedade itajaiense, que já se encontra num nível de maturidade muito grande em relação ao Porto de Itajaí, possa dar sugestões, apresentar soluções, unir forças
para que o modelo itajaiense de se discutir, volto a frisar, de identificar o problema localmente e discutir e trazer a solução possa ser potencializado. Em meio ao impasse sobre a possível privatização do Porto de Itajaí, o porto tem se mostrado um sucesso em números. Em junho, o Complexo Portuário de Itajaí Navegantes atingiu a marca de 500 giros na nova bacia de evolução, que permite a atracação de navios até 300 metros. A bacia recolocou Itajaí na rota dos navios gigantes? Primeiro tem que dizer que foi uma medida arrojada do governo municipal itajaiense em assumir o término dessa obra. Eu naquele momento estava como superintendente, e o prefeito de Itajaí foi muito hábil, o prefeito Vonei foi muito hábil em garantir junto à empresa privada que ia fazer, que se o porto não tivesse fôlego financeiro para efetuar a obra, o município de Itajaí assumiria. E essa decisão se mostrou extremamente acertada. Não à toa o nosso complexo aumentou nesse primeiro semestre 25% na movimentação de cargas em comparado ao primeiro semestre do ano anterior, que já tinha sido um semestre de crescimento. Então, se a gente voltar mais alguns anos, esses números serão ainda mais expressivos. Foi extremamente acertada. Nós já recebemos no nosso complexo portuário o maior navio de contêineres que atracou na costa brasileira, e estamos sim já desenvolvendo os estudos e tentando viabilizar os recursos financeiros para a segunda etapa, para chegar aos navios de 400 metros e não deixar de atender nenhum navio do mercado mundial. Com relação à ampliação da bacia de evolução para receber os navios de 400 metros... O mercado nos últimos 15 anos foi assustador o que cresceu o tamanho dos navios. Em 2005 nós atracávamos navios de 230 metros, rapidamente foi para 270, foram para 307 e agora a gente já está nos navios de até 350. Mas precisamos se manter, a gente sabe que é uma obra normalmente de longo prazo, mas extremamente vital para manter o porto de Itajaí. Então a gente está em conversação com o governo de Navegantes, com o governo de Itajaí, com o governo estadual, para viabilizar rapidamente essa segunda etapa da bacia de evolução, que vai permitir que essa linha de crescimento pujante do complexo portuário se mantenha para os próximos anos. Quanto tempo o senhor estima que se pode aguardar por essa obra e qual o investimento previsto? É um investimento em torno de 200 milhões de reais, que importaria em refazer, em realocar os moles norte, os moles localizados na cidade de Navegantes, que só essa obra por si só, ela não traz só benefício para a autoridade portuária ou para o tráfego de navios no complexo portuário. Ela já traria também uma reurbanização daquele ponto importante para a sociedade navegantina e regional. Além disso, ela importaria a retirada do Palas, naquele navio, aquela embarcação, o resto de embarcação é um sossobro, um casco sossobrado, que já está mais de 100 anos ali naquele local, aumentando o diâmetro da bacia de evolução, aí permitindo o acesso dos navios maiores, mas também alargando todo o canal de acesso aquaviário, porque o navio não aumenta só de comprimento, Esses navios de 400 metros, eles têm uma largura de até 62 metros. Então necessita, por questões de segurança, também alargar o canal, que daí tem algumas outras pequenas obras. Uma obra que, se tivesse a metodologia adequada, que foi aquela que nós fizemos na parte final, seria uma obra aí, de execução em torno aí de 24 meses e a um custo
aproximado de 200 milhões de reais, a qual nós estamos num processo de revisão do projeto e a tendência é enxugar um pouco esses valores. Pelo atual mercado, a gente conseguiria aguardar 10 anos pela nova etapa da Bacia de Evolução? Podemos. Não tem navios de 400 metros ainda trafegando na costa brasileira, mas eles vão chegar, né? Então a gente sabe que a médio prazo há esse planejamento, as empresas, as maiores empresas do mercado mundial estão investindo pesadamente no aumento desses navios, porque é diminuição direta de custo, eles conseguem duplicar praticamente a capacidade de carga, mantendo a mesma tripulação, tendo um acréscimo menor de combustível. Então a gente sabe que vai chegar. Como foi identificado lá em 2013 e a obra ficou pronta naquele período em que o porto assumiu em 2019, foram 6 anos e imediatamente deu resultado, a gente sabe que é um caminho que não pode, que cada passo dado é importante para a sua finalização. E por isso que ela nunca saiu do foco da Superintendência do Porto Itajaí. A Portonave está ampliando a área do cais e se preparando para receber os navios de 400 metros, inclusive com uma licença ambiental já aprovada para essa ampliação. Como a administração portuária acompanha essa organização e crescimento do Porto de Navegantes? Com muita proximidade, né, com uma relação extremamente boa com o terminal de uso privado Portonave e ajudando naqueles pleitos em comum. Um destes é o reforço, né, a ampliação, o reforço de cais que eles estão fazendo, aonde os nossos setores de engenharia, Portonave e Superintendência do Porto Itajaí têm conversado permanentemente para viabilizar essa obra sem grandes intercorrências em todo o complexo portuário, porque a gente sabe que vão ser obras, inclusive na área aquática, que podem ou que poderiam trazer limitação de navegação, mas que as soluções apresentadas têm sido em bons termos e temos certeza que essa obra será rapidamente executada. Toda a movimentação portuária em Navegantes há de se dizer que tem um reflexo em Itajaí, seja pelos despachantes, aduaneiros, seja pelas trades, seja pelos transportadores, em sua maioria, estarem sediados em Itajaí, ou seja, distribuindo emprego e renda na cidade, mas, sobretudo, o navio que atraca na Portonave, ela paga a tabela 1, que é o uso do canal de acesso aquaviário, e esses recursos são extremamente importantes para a gente dar continuidade na manutenção desse canal de acesso, mas, sobretudo, nas modernizações que vêm sendo realizadas nos últimos anos, sejam elas de sinalização náutica, sejam elas da própria dragagem de aprofundamento, para conseguir manter de forma artificial, né, de forma mecânica, uma profundidade do rio que atenda essas grandes embarcações. Porque essa dragagem ela é contínua? Contínua. Itajaí executa esse processo de dragagem contínuo praticamente desde o ano de 99. Essa dragagem, conforme a gente vai aprofundando e alargando o canal, ela cada vez mais custosa. Atualmente a gente vem poucos meses, logo depois da enchente, em 2014, numa severa crise financeira que houve, foi paralisada, mas imediatamente retomada. Ela é essencial para a manutenção da atividade portuária Itajaí, porque senão o rio teria uma profundidade natural de 6,5 metros, e extremamente é o nosso maior custo. Porém, Fran, é um motivo de orgulho para o Porto de Itajaí. A gente muitas vezes
nós escutamos em reuniões que está todas as entidades, ou declaração de um player, ou a declaração de algum agente político, dizendo que os portos têm que ser privatizados, que nem consegue fazer dragagem. Para os outros podem servir. Para Itajaí não pode servir essa informação. Como eu falei, desde 99, não só executando, mas tendo um contrato que é por alcance de objetivo de resultado, que tem servido de modelo para todos os outros portos. Nós não pagamos pelo que é dragado, nós pagamos pela garantia da profundidade. E para garantir essa profundidade de 14 metros, a empresa tem dragado um quantitativo médio anual de 3.500.000 metros cúbicos. Então, provavelmente somos o porto que mais draga proporcionalmente no país. Itajaí está entre as 12 cidades do Brasil em maior arrecadação de impostos federais. Entre o período de 1995 a dezembro de 2020, o Porto de Itajaí teve um aumento de 598% na movimentação de contêineres e 391% de crescimento na operação de cargas. O que esses números demonstram ao mercado? Esses números mostram para o mercado a eficiência, porque além a eficiência do complexo portuário, e quando eu digo eficiência do complexo, não é o porto só propriamente dito, é todo, aquela comunidade portuária que abrange despachantes, agentes de cargas, trades, centro de distribuição logística, os transportadores, os nossos importantes trabalhadores portuários e os trabalhadores portuários avulsos, que têm uma qualidade acima da média, demonstram que todo esse processo é eficiente e não aumentaram só o quantitativo em percentual de número de contêineres propriamente dito movimentado. Aumentaram, sobretudo, a qualidade dessa carga. Nós temos um valor médio, um valor agregado, um valor médio de carga muito superior aos outros portos, porque os nossos produtos aqui são os produtos manufaturados que nós recebemos. São produtos eletrônicos, são produtos, máquinas para indústrias, são matéria-prima para a indústria química, que tem um valor agregado muito maior se fosse uma importação, por exemplo, de fertilizante. E esse tipo de produto nosso distribui muito mais emprego e renda também, porque ele é mais... ele não é um grande volume para uma única empresa, mas sim a gente consegue dividir. E essas cargas só estão chegando aqui em virtude da eficiência de todo esse setor e da segurança que se tem nas nossas operações. Sejam elas de tempo, de o navio chegar naquela data prevista, descarregar e carregar em 8, 12 horas e conseguir sair a tempo para um outro porto, mas também a segurança de pouco furto de carga, da segurança portuária propriamente dita, de acesso. A gente tem visto, por exemplo, em outros portos, sumiço de contêineres, carga que é mexida, e aqui a gente não tem acontecido isso. Eu não poderia deixar de dizer também da eficiência dos entes públicos que têm essa vinculação com o porto. Secretaria da Receita Federal, a nossa Receita Federal, a parte que cabe a ela situada em Itajaí, não tenho dúvida nenhuma de dizer que ela é a mais eficiente do país, serve de modelo. A Anvisa, o Ministério da Agricultura e todos os outros órgãos que tramitam, que orbitam na atividade portuária. O Complexo Portuário de Itajaí, em Navegantes, registrou durante o mês de julho um crescimento de 34% na movimentação de toneladas em relação ao mesmo período do ano passado. O que proporcionou esse crescimento em plena época de pandemia mundial? Primeiro, foi uma surpresa mundial o crescimento do comércio exterior no
no processo de pandemia. Estão todos os portos abarrotados de cargas, né? Faltando espaço nos navios, quadruplicando o preço dos fretes em virtude dessa falta de espaço. Mas eu acho que se deve aqui o nosso crescimento se deve principalmente pela melhoria do canal de acesso da Bacia de Evolução, que permitiu trazer navios maiores e com isso baixam os custos operacionais, e também pela manutenção de grande parte da atividade industrial de Santa Catarina, que teve uma política de paralisação muito menor que outros estados. Quando eu digo paralisação das indústrias, do comércio, muito menor que dos outros estados, ou de grande maioria dos estados, e com um impacto até menor em relação do Covid, porque eu acho que o nosso setor de saúde do estado de Santa Catarina, principalmente de Itajaí, se mostrou extremamente eficiente para conseguir tratar dos nossos itajaenses que ficaram doentes com o Covid, mas sem grandes sobressaltos de falta de atendimento, de falta de leito. Eu acho que o poder público municipal teve um insight muito interessante de prover a saúde com esses recursos para conseguir manter a atividade econômica nossa. Quais as principais cargas movimentadas no complexo portuário de Itajaí e a possibilidade de mais incremento nesse mix de produtos importados e exportados pelo complexo? Todo momento a gente tem buscado novas características de carga, né? Inclusive agora com a pandemia diminuiu, mas inclusive abrindo um novo mercado que era de importação de veículos, a qual a autoridade portuária, juntamente com o arrendatário e outros players que podem trabalhar como os operadores portuários nossos na área pública, de trazer outros tipos de cargas, principalmente aquelas ligadas ao setor siderúrgico, né, que está tão pujante atualmente na nossa região, bobina de aço, lingote de alumínio, dentre outros, que é uma carga com valor agregado, uma carga limpa. Então a gente tem de forma incessante buscado os novos mercados. O Porto instituiu o programa de aposentadoria incentivada do seu quadro de funcionários. Qual o objetivo desse programa e qual a economia prevista com ele? Já é uma política que a gente vem adotando na última década. Já houveram outras leis que permitiam isso, e o que permitiu o Porto ter 310 funcionários aproximadamente em 2005 e hoje ter aproximadamente 135 funcionários. Por que isso foi possível? Programas de demissão como esse e investimentos em tecnologia, informatização, que permite fazer mais trabalho com um número menor de servidores. O atual, que está sob análise da Câmara de Vereadores, que certamente vai tornar o processo ainda mais, a lei ainda mais aprimorada, né, com a experiência dos nossos vereadores, a gente estima aí, diminuir da casa dos 100 funcionários, já permitindo que esse novo modelo de autoridade portuária, mais enxuto, mais barato, mais atrativo para o investimento do privado, seja possível. É um processo, então, contínuo, já muito assimilado entre os nossos servidores, diversos deles ansiosos para que isso seja liberado. Então, é um processo extremamente comum e que é também muitas vezes realizado por importantes empresas brasileiras ou estrangeiras, como é o caso do Banco do Brasil, que tem seguidamente feito esses processos.